Você sabia que Clark Gable era famoso por ter mau hálito, e Errol Flynn nunca cuidava da higiene pessoal, e Charles Laughton costumava tomar banho uma vez por mês? Isso não é tudo. Havia muitos outros atores da Era de Ouro que tinham hábitos de higiene extremamente ruins. Eles às vezes eram fedorentos, e as pessoas não queriam trabalhar com eles. Mas eles eram simplesmente indefesos. Aqui está uma lista de atores da velha Hollywood que eram extremamente populares por serem anti-higiênicos por natureza. Clark Gable. Há um velho boato de Hollywood de que Clark Gable não cheirava exatamente a rosas no set. Naquela época, correu a notícia de que o hálito dele era bem desagradável. Muito disso começou entre a equipe quando ele estava filmando Those Intimate. Em E o Vento Levou, Vivien Leigh, que tinha que beijá-lo, supostamente falou sobre isso mais de uma vez. Essas reclamações silenciosas se espalharam rapidamente nos bastidores. Com o tempo, as pessoas continuaram a passar a história adiante. Primeiro em conversas sussurradas, depois em pequenas anedotas que apareciam em memórias. Nunca foi uma grande manchete. Ninguém correu para a imprensa na época, mas os insiders conversavam. E foi assim que o resto de nós ficou sabendo. A raiz do problema começou anos antes. Ele tinha perdido vários dentes, ou as dentaduras, que não eram exatamente de alto padrão pelos critérios de hoje. O cuidado dental não era tão avançado e essas substituições não se ajustavam bem. E isso causou alguns problemas sérios de odor. O momento exato em que passou de um aborrecimento privado para uma fofoca conhecida é difícil de identificar, mas é quase certo que teve seu maior impulso durante aquele grande sucesso de bilheteria. Desde então, tem sido uma daquelas lendas de Hollywood que perduram. Não é algo que o estúdio dele admitiria e definitivamente não foi impresso nas revistas de fãs na época. Mas as pessoas que o conheciam e que trabalharam no set passaram a palavra adiante. É assim que sobreviveu todos esses anos. Pode parecer cruel, mas é apenas mais um exemplo de como esses mitos de Hollywood antigo começam e nunca realmente desaparecem. Errol Flynn. Ele não parecia em nada com o herói durão que todos conheciam do cinema quando apareceu em Vancouver mais tarde em sua vida. Naquela época, ele estava inchado e desleixado. Isso chocou muitas pessoas. Aqueles que o viram lembraram da barba por fazer, do cabelo despenteado, das roupas gastas. Eles sussurravam sobre como ele mal se dava ao trabalho de tomar banho. Alguns afirmavam que ele achava que lavar-se com frequência era exagero, talvez até um pouco afeminado. Essas histórias realmente não surgiram enquanto ele estava vivo. Os estúdios eram mestres em manter a imagem de uma estrela polida e bonita. Mas anos após sua morte, histórias sobre seus hábitos pessoais começaram a surgir. Elas apareceram em livros reveladores escritos por antigos amigos e empregados, e em entrevistas tardias de vida de pessoas que cruzaram seu caminho nos bastidores. Falavam sobre o cheiro, as manchas e como ele parecia se importar tão pouco em se manter limpo. Quando essas histórias internas se tornaram públicas, ele não estava mais por aí para se defender. Isso aconteceu décadas após sua morte, quando seu nome apareceu novamente em biografias e documentários. Algumas pessoas conectaram o momento ao seu trabalho naqueles últimos projetos de baixo orçamento que ele assumiu em seus anos finais. Na época em que ele participou de Cuban Rebel Girls, sua saúde já estava debilitada e ele frequentemente ia de um ambiente noturno decadente a outro. A imprensa nunca relatou isso naquela época. Eles estavam ocupados demais vendendo a lenda. Mas, uma vez que as décadas passaram, nada impediu antigos conhecidos de finalmente compartilhar o que lembravam. Suas festas selvagens, aquela noite em Vancouver, a atitude casual em relação à higiene e o choque de ver uma estrela reduzida a um homem que mal se assemelhava ao herói na tela. Jean Harlow. Jean Harlow era popular por ter um cheiro muito ruim. Muitos acham que isso se devia a problemas crônicos de saúde, particularmente sua luta contra uma doença renal, que era especificamente nefrite. A nefrite prejudicava a capacidade de seus rins de filtrar resíduos, levando ao acúmulo de toxinas como a ureia em seu corpo. Essa condição pode fazer o corpo emitir um cheiro distinto e desagradável, semelhante à amônia ou urina. Em uma era com compreensão médica limitada e opções de tratamento para doenças renais, Jean lutava para controlar seus sintomas. A natureza exigente de sua carreira de atriz, incluindo longas horas no set, e o estresse de manter sua imagem pública, exacerbaram sua condição. A combinação de suor excessivo das luzes do estúdio e a incapacidade de controlar efetivamente o odor urêmico tornava-o perceptível para aqueles próximos a ela, como colegas de elenco e maquiadores. Apesar de seus esforços para disfarçar o cheiro com perfumes fortes e banhos frequentes, o odor persistia, alimentando fofocas em Hollywood. Executivos do estúdio MGM estavam cientes dos boatos e tomaram medidas extensivas para proteger a imagem pública impecável de Jean. Eles orquestravam uma cobertura midiática positiva e gerenciavam suas aparições meticulosamente.
para desviar a atenção de quaisquer fofocas negativas. Enquanto Jean Harlow mantinha seu charme e profissionalismo na tela, os rumores persistentes sobre seu odor corporal eram uma consequência trágica de suas lutas de saúde não gerenciadas, destacando as batalhas pessoais frequentemente invisíveis enfrentadas pelas estrelas de Hollywood durante sua era dourada. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma das celebridades mais belas e glamorosas da história da cultura pop americana. No entanto, sua vida estava longe de ser glamourosa, e não estou falando das forças obscuras em sua vida que levaram à sua morte. Estou falando sobre sua higiene, que alegadamente era tão ruim que levou várias de suas empregadas a desistirem de trabalhar para ela. Ela não tomava banho regularmente, e eles poderiam ser preguiçosos quando se tratava de colocar pratos sujos em seus lugares certos, e até deixar roupas sujas por toda parte. Alegadamente, Monroe andava frequentemente pela casa em roupas sujas e tinha enormes pilhas de pratos sujos em seu quarto. Foi até relatado que, quando estava satisfeita, raspava as sobras de comida debaixo dos lençóis, dormia em cima e deixava para suas empregadas limparem. Além disso, até pessoas como Clark Gable recusaram sair com ela devido à sua higiene. De acordo com seu biógrafo, David Brett, Monroe era flatulenta, desleixada e comia na cama. Como Jean Harlow, ela descoloria todos os pelos pubianos e nunca usava calcinha. Ela sofria do que hoje seria descrito como síndrome do intestino irritável. Raramente tomava banho, dormia nua e comia muito na cama, empurrando o que restava no prato para debaixo dos lençóis antes de dormir. Claro, a maior parte dessas coisas são boatos. Há alguma verdade no boato. Eu dificilmente acredito que ela era tão desleixada quanto dizem. Seus hábitos higiênicos desagradáveis, se existiam, provavelmente surgiram como um mecanismo de enfrentamento para sua ansiedade e depressão. Charles Lofton. Ele não era tão comentado quanto alguns dos nomes mais famosos, mas, de vez em quando, sussurros surgiam sobre a maneira como se comportava fora das câmeras. Ele não era conhecido por grandes escândalos nesse departamento, mas algumas pessoas que trabalharam ao seu lado mencionavam ocasionalmente algo sobre ele nem sempre ser tão impecável quanto os papéis que interpretava. Essas insinuações surgiram muito depois de ele ter deixado sua marca nas telas. Eles apareceram em memórias esparsas e em entrevistas tardias na vida, coisas que surgiram quando os veteranos de Hollywood começaram a compartilhar segredos dos bastidores. Ao contrário dos nomes mais famosos que foram criticados por sua falta de cuidado pessoal, ele permaneceu mais como uma nota de rodapé silenciosa na fábrica de boatos. Scott Bowers se lembrava bem da noite. Charles Lawton chegou a uma festa de coquetel diretamente de uma filmagem, ainda usando a pesada maquiagem feita para seu papel. Era uma visão curiosa. Glamour misturado com descuido, como se Lawton tivesse saído do set e passado direto pelo espelho do camarim. 4 dias depois, em outra reunião, Bowers notou algo estranho. Lawton estava exatamente igual, até a maquiagem espessa no rosto. Bowers se aproximou, tentando ser o mais discreto possível. Charles, disse suavemente, você ainda está trabalhando nesse filme? Não, meu caro. Por que pergunta? Lawton respondeu, levantando uma sobrancelha, com um toque de travessura nos olhos. Bowers, escolhendo suas palavras com cuidado, disse, você ainda está com a maquiagem. Com um desdém calmo, como se avaliasse um estudante menos esclarecido, Lawton apenas sorriu. Muito observador da sua parte, meu caro. Disse ele com o canto da boca ligeiramente curvado, sugerindo que sabia exatamente o que estava fazendo. Então, sem mais explicações, ele se virou e voltou para o bar, deixando Bowers a se perguntar se Lawton usava aquela velha maquiagem por esquecimento, desafio ou algo completamente diferente. Nunca causou um alvoroço na mídia, e não há uma produção cinematográfica famosa ou evento de alto perfil ligado diretamente a essa conversa. Esta era uma época diferente, quando a imagem de uma estrela era cuidadosamente gerida e detalhes desfavoráveis não viravam manchete. Décadas depois, quando as pessoas começaram a escrever relatos honestos sobre a Hollywood clássica, esses pequenos comentários casuais encontraram seu lugar na narrativa. Frances Farmer. A história de Frances Farmer é uma das grandes tragédias de Hollywood, uma atriz com talento bruto que lutou contra o sistema e pagou um preço alto. Histórias sobre sua vida pessoal, incluindo seus hábitos de higiene, surgiram décadas após seu auge. Em seus anos posteriores, enquanto sua saúde mental se deteriorava e seu relacionamento com Hollywood se rompia, pessoas que a encontraram nos bastidores lembravam de alguém que não dava importância a um banho diário ou a uma troca de roupa limpa. Diziam que ela podia aparecer no set ou nos ensaios parecendo desarrumada, cheirando como alguém que dormiu com a mesma roupa por dias. Compreensivelmente, nada disso era.
Isso foi notícia de primeira página na época, dado o estigma e o silêncio em torno da saúde mental e das lutas pessoais. Foi apenas muito mais tarde, ao contar e recontar a vida atribulada de Farmer, em memórias, entrevistas e, eventualmente, documentários, que esses comentários discretos vieram à tona. Em vez de fofocas destinadas a manchar sua imagem, esses detalhes pintaram um retrato humano doloroso de uma atriz que foi subjugada por uma indústria e uma época que lhe ofereciam pouca compreensão ou compaixão. Wallace Cerveja. Beery. Ele nunca teve o ar polido de galã como Gable ou Flynn, mas Wallace Beery era uma grande presença nas décadas de 30 e 40. Conhecido por interpretar personagens durões, muitas vezes rabugentos, ele aparentemente levava um pouco dessa abordagem brusca para seus hábitos fora das telas. Alguns veteranos do estúdio mencionariam mais tarde, bem discretamente, que após um longo dia de filmagem, você saberia que Beery estava por perto antes mesmo de vê-lo. Não que ele fosse completamente sujo, apenas não era de exagerar no sabão e água. Ele não era notícia por causa da sua higiene, então ninguém tentou expor isso na época. Mas com o passar dos anos e as pessoas ficando mais à vontade, alguns membros antigos da equipe lembraram-se de Beery como um homem que às vezes trazia para a vida real a sua rudeza das telas, com cheiro e tudo. Clara Bow. Clara Bow, a It Girl dos anos 20, era a própria encarnação do glamour da era das flappers na tela. Fora das câmeras, porém, sua vida era caótica. Sobrecarregado por lutas pessoais, uma infância difícil e uma fama avassaladora, Bow supostamente deixou de lado algumas rotinas básicas, incluindo a higiene. Ao contrário da imagem impecável que as revistas de fãs adoravam publicar, a estrela em casa poderia parecer e cheirar um pouco menos polida. Pessoas próximas a ela depois insinuaram que, com todo o estresse e turbulência emocional, manter uma aparência perfeita nem sempre era a principal prioridade. Os estúdios fizeram tudo o que puderam para manter isso em segredo naquela época, e essas histórias permaneceram ocultas até que memórias pessoais, cartas antigas e entrevistas discretas as desenterraram. Quando a verdade veio à tona, Bow já era uma lenda de uma era passada, e os detalhes de seus hábitos de higiene se tornaram mais uma camada em um retrato complexo e trágico de uma estrela que brilhava mais na tela do que fora dela. W.C. Fields. O sotaque nasal característico de W.C. Fields e seu comportamento comicamente bêbado na tela não surgiram do nada. Ele era um famoso bebedor fora das câmeras também. E esse estilo de vida deixava sua marca, especialmente em espaços fechados. Noites de bebedeira pesada combinadas com não exatamente pular no chuveiro ao romper da aurora resultavam em um aroma menos do que agradável. Segundo alguns relatos, entrar no set ao lado de Fields nem sempre era fácil para os sentidos. Claro que essas não eram manchetes. Os estúdios tinham um vés, protegendo seus comediantes estrelados do ridículo. Só quando os veteranos da velha Hollywood começaram a falar décadas depois é que esses sussurros de bebedeira e mau cheiro vieram à tona. Eles pintaram o retrato de um engraçadinho que nunca realmente se preocupou em se renovar após a festa líquida da noite anterior. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era conhecida por seu comportamento escandaloso, sua inteligência afiada e sua abordagem sem limites para a vida. Ela quebrou muitas regras para as mulheres daquela época, tanto dentro como fora. Entre os aspectos mais comentados sobre sua personalidade estava uma atitude em relação à higiene pessoal que levantava algumas sobrancelhas. Algumas histórias antigas afirmam que ela considerava o banho regular e a rotina de higiene como excessivamente complicados ou absolutamente entediantes, preferindo passar seu tempo em festas, bebendo ou socializando até as primeiras horas da manhã. Ao contrário das reputações masculinas, que podem se suavizar com o tempo, Bankhead era uma transgressora de limites, que não seguia as convenções. Muito tempo depois de seu auge, quando os veteranos de Hollywood envelhecidos e antigos conhecidos finalmente começaram a expressar suas opiniões, deixaram escapar que, às vezes, você podia sentir um certo odor em seu camarim. Os estúdios nunca alardearam isso na imprensa, é claro. Uma figura maior que a vida como Bankhead sempre recebia um polimento protetor aos olhos do público. Mas uma vez que as pessoas se sentiram à vontade para falar sobre os velhos tempos, esses pequenos detalhes surgiram, acrescentando profundidade e um toque de realidade à sua já selvagem lenda. John Barrymore. O declínio de John Barrymore, de titã do palco e da tela a um problemático decadente, está bem documentado. Tarde na vida, ele não estranhava uma bebida ou 3 ou uma dúzia, e esse tipo de rotina não exatamente inspira cuidados pessoais. Alguns que trabalharam com ele perto do fim lembraram-se de uma transformação triste. O outrora grande protagonista agora parecia um pouco desalinhado e com um cheiro não tão fresco. Novamente, ninguém ousou mencionar isso enquanto ele estava vivo, pelo menos não na imprensa. Mas quando antigos produtores, assistentes de palco e escritores, eventualmente,
revelaram em memórias ou entrevistas que o lendário charme de Barrymore havia desaparecido, junto com sua atenção à higiene básica. Para eles, isso era um dos muitos sinais trágicos de que uma estrela que já esteve no auge de sua carreira estava se desvanecendo. Peter Lorre. A voz inesquecível e os olhos penetrantes de Peter Lorre lhe renderam papéis icônicos em clássicos como Emmy e Casablanca. Mas uma vez que se superava aquela persona única de tela, as pessoas que trabalhavam com ele às vezes mencionavam uma aura diferente, mais penetrante. Ele fumava como uma chaminé, e o cheiro de tabaco velho parecia grudar nele como um casaco velho que ele não tiraria. Adicione a isso o estresse e os problemas de saúde que ele enfrentava. E você pode imaginar que ele nem sempre corria para o chuveiro logo de manhã. Ninguém estava gritando isso aos quatro ventos. Lorre era bem querido e respeitado por seu talento. Mas, ao investigar algumas entrevistas obscuras e memórias esquecidas, você encontrará dicas sutis de que ficar muito perto dele durante uma longa filmagem poderia ser um exercício de prender a respiração. Leo G. Carroll. Ele não é o tipo de nome que você ouve junto com as grandes estrelas do passado, mas Leo G. Carroll era um daqueles atores de personagem confiáveis que você encontrava em clássicos como Rebecca ou Intriga Internacional. As pessoas dizem que ele trazia uma certa sofisticação para os seus papéis. Mas, nos bastidores, alguns veteranos de filmagem lembravam discretamente que, às vezes, essa sofisticação não se refletia no departamento de higiene. Não é que ele fosse completamente desleixado, apenas poderia aparecer com uma aparência um pouco desgastada, cheirando como alguém que pulou 1 ou 2 banhos. Nunca foi uma grande notícia. Ninguém escreveu colunas mordazes sobre isso. Mas quando o pessoal da velha guarda de Hollywood começou a contar todas aquelas pequenas histórias que nunca chegaram ao Variety ou ao The Hollywood Reporter, o nome de Carroll apareceu de passagem. Apenas mais um lembrete de que mesmo em uma era de perfeição de alto brilho, algumas estrelas eram mais humanas e mais fedorentas do que suas imagens polidas sugeriam. Spencer Tracy. Histórias sobre a higiene de Tracy não surgiram no auge de sua carreira. Os estúdios eram especialistas em manter sua imagem impecável, garantindo que quaisquer detalhes negativos permanecessem escondidos do público. Não foi até anos após seu falecimento que histórias começaram a surgir, compartilhadas discretamente em memórias e entrevistas por aqueles que tinham trabalhado de perto com ele. Uma dessas histórias vem de um antigo Seth que recordou trabalhar com Tracy no set de Adivinhe Quem Vem para Jantar. Spencer estava sempre tão focado em seu ofício, disse o membro da equipe. Ele passava horas aperfeiçoando suas falas e entrando no personagem. Mas quando se tratava de cuidados pessoais, ele nem sempre priorizava isso. Havia dias em que ele pulava o banho ou esquecia de trocar de roupa após uma longa filmagem. Não era algo de que alguém falasse abertamente, mas nós, da equipe, percebíamos. Outra anedota vem de uma maquiadora que trabalhou com Tracy durante as filmagens de Mulher do Ano. Tracy era meticuloso com sua maquiagem para a câmera, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. Ela compartilhou. Fora do set, porém, ele podia ser um pouco relaxado. Havia momentos em que seu cabelo estava uma bagunça, e ele não parecia se importar com o cheiro persistente de um longo dia de trabalho. Não era desrespeitoso ou algo assim. Apenas a maneira dele de lidar com as pressões das filmagens constantes. Essas histórias, embora não tão amplamente divulgadas quanto as de alguns de seus contemporâneos, pintam um retrato mais completo de Spencer Tracy. O ator dedicado que às vezes deixava seus hábitos pessoais escaparem em meio ao exigente ambiente de Hollywood. É importante lembrar que esses relatos vêm de lembranças pessoais e não estão extensivamente documentados. Eles oferecem um vislumbre das realidades cotidianas por trás da fachada glamurosa das estrelas clássicas de Hollywood. Não são apenas atores antigos. Atualmente dizem que novos atores de Hollywood têm uma higiene realmente ruim. Alguns dos seus favoritos também estão nesta lista. Continue assistindo para descobrir quais dos mais recentes atores são considerados realmente mal cheirosos. Cameron Diaz. A maioria das celebridades notórias por seus cheiros naturais geralmente evitam desodorante, culpando-o por causar mais mal do que bem. Mas Cameron Diaz vira o jogo completamente. Ao contrário de seus colegas, Diaz afirma com confiança que evitar o desodorante é o segredo para sua frescura. Ela acredita que os antitranspirantes prendem os odores em vez de deixar seu corpo respirar. Claro, evitá-los pode significar algumas manchas de suor aqui e ali, mas Diaz mantém sua escolha. Enquanto eu mantiver o pelo das axilas aparado, não tenho com o que me preocupar, ela diz. É uma posição ousada em um mundo obcecado por cheirar perfeitamente, mas Diaz parece abraçar seu aroma natural com facilidade. Jessica Simpson. Quando você pensa em deslizes de higiene pessoal, não é sempre sobre pular banhos ou desodorante. Às vezes é sobre os pequenos hábitos que ignoramos. Veja Jessica Simpson, por exemplo. A ex-estrela pop certa vez admitiu:
Para Ellen DeGeneres, que ela evita escovar os dentes sempre que possível. Sua justificativa? Seus dentes são tão brancos e seu hálito está sempre fresco, tornando a escovação desnecessária. Embora Simpson reconheça que não escovar regularmente pode não ser o melhor hábito, ela compensa usando fio dental e enxaguante bucal. É uma solução parcial, mas é de se perguntar se isso pode ter consequências a longo prazo. Independentemente disso, a franqueza de Simpson adiciona outra camada à sua personalidade multifacetada. Gwyneth Paltrow. A última aparição de Gwyneth Paltrow no Met Gala gerou mais do que apenas conversas sobre moda. Surgiram relatos de que alguns participantes acharam seu cheiro um pouco forte demais. E o National Enquirer observou que vários convidados tentaram discretamente afastar o aroma dela durante o evento, deixando Paltrow aparentemente alheia ao desconforto deles. Mais tarde, uma amiga de Paltrow sugeriu que seu cheiro forte provavelmente se devia a experimentos com novos desodorantes. Paltrow, preocupada com os potenciais riscos de câncer dos produtos à base de alumínio, estava testando alternativas. Como sua amiga apontou, nem todas essas novas opções foram bem-sucedidas, levando-a àqueles momentos memoráveis no gala. Kesha irrompeu na cena musical como uma verdadeira infant terrible, conhecida pelo seu espírito rebelde e travessuras escandalosas. Durante a filmagem da sua série documental, Kesha, My Crazy Beautiful Life, ela levou a rebeldia a outro nível ao supostamente beber seu próprio desperdício, uma façanha da qual mais tarde se arrependeu. Juntamente com essas travessuras, diziam que Kesha tinha um odor que alguns descreveram como de um camarão em uma fralda. Exagerado ou não, estava claro que seu comportamento excêntrico se estendia à sua higiene pessoal. Felizmente, Kesha desde então moderou seu lado selvagem, esperando deixar aqueles dias mais turbulentos para trás. Robert Pattinson. Imagine ser informado de que alguém não tomou banho há semanas. Foi isso que Robert Pattinson supostamente enfrentou durante seus dias em Crepúsculo. Em uma entrevista com a Extra, Pattinson admitiu que raramente se lavava na época, questionando o sentido de usar shampoo quando ele não se importava muito em estar limpo. Essa atitude laissez-faire não agradava a todos no set. A MTV News revelou que alguns membros da equipe não ficaram contentes com seus hábitos de higiene. Felizmente, as coisas parecem ter melhorado desde aqueles primeiros dias, mostrando que até mesmo estrelas de topo podem evoluir e refinar suas rotinas pessoais ao longo do tempo. Kristen Stewart, curiosamente, enquanto Robert Pattinson não se preocupava muito com sua higiene, ele supostamente tinha padrões elevados para sua protagonista, Kristen Stewart. De acordo com o National Enquirer, Stewart não era a maior fã de limpeza, raramente lavando o cabelo e evitando perfume. Também foi dito que ela escovava os dentes apenas uma vez por dia. No entanto, Stylist revelou uma reviravolta encantadora. Stewart admitiu em uma entrevista que Pattinson adora lamber embaixo dos meus braços. Parece que a química deles na tela era forte o suficiente para ignorar qualquer peculiaridade pessoal menor, destacando as dinâmicas únicas que podem se desenvolver entre co-estrelas. Britney Spears. Britney Spears enfrentou inúmeras alegações sobre sua higiene pessoal ao longo dos anos, particularmente de seu ex-segurança, Fernando Flores. Em um processo judicial de 2011, Flores afirmou que Spears muitas vezes cheirava a tabaco velho devido ao fumo frequente. Ele também alegou banhos infrequentes, desinteresse por desodorante e escovação irregular. Para adicionar lenha à fogueira, Flores destacou que Spears muitas vezes era vista sem sapatos ou meias, chegando a andar descalça em um posto de gasolina em 2004. Embora essas alegações apresentem uma imagem menos glamourosa, é essencial abordá-las com cautela, pois derivam de queixas pessoais e não de relatos oficiais. Kourtney Kardashian. A família Kardashian é sinônimo de beleza e glamour, mas não estão imunes a deslizes na higiene pessoal. De acordo com o ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, houve momentos em que o odor corporal de Kourtney não era exatamente fresco como uma margarida. Durante os primeiros anos juntos, Kourtney supostamente evitava desodorante, acreditando que era ruim para a amamentação. Essa abordagem natural deixou Disick menos do que entusiasmado, especialmente quando seus filhos eram muito pequenos. Enquanto Kourtney continua sendo um ícone de beleza, esses detalhes nos bastidores acrescentam um elemento humano mais relacionável à sua persona pública. Russell Crowe. Russell Crowe é celebrado por suas atuações poderosas em filmes como Gladiador e Uma Mente Brilhante. No entanto, ele também é conhecido por suas críticas sobre higiene pessoal. Joan Rivers uma vez comentou que tinha que se posicionar embaixo nos shows de premiação para evitar o cheiro dele. Além disso, o National Enquirer relatou que Renée Zellweger preferiu trabalhar com uma dublê durante Cinderella Man, devido ao odor corporal dele. Embora essas histórias sejam de anos anteriores, elas oferecem um vislumbre de
nos desafios que até mesmo os principais atores podem enfrentar nos bastidores. Megan Fox. Megan Fox pode parecer o epítome do glamour de Hollywood, mas até ela tem seus momentos peculiares. Segundo relatos, Fox às vezes esquece de dar descarga no vaso sanitário, levando a algumas conversas embaraçosas com amigos. Embora esses incidentes sejam mais sobre esquecimento do que negligência com a higiene, eles ressaltam que todos têm seus dias ruins, até mesmo celebridades da lista A. Zac Efron. Zac Efron subiu das estrelas de High School Musical para grandes papéis em Hollywood, como em O Rei do Show. Apesar de seu sucesso, rumores sugerem que sua higiene pessoal nem sempre acompanhou. A revista Star relata que Efron toma banho apenas ocasionalmente sobre lenços umedecidos para se manter fresco, apesar de sua rotina regular de exercícios. Embora isso possa funcionar em uma emergência, é um lembrete de que até mesmo estrelas de primeira linha equilibram hábitos pessoais em meio às suas vidas agitadas. Brad Pitt. Brad Pitt não está sozinho em sua dependência de lenços umedecidos. Durante as filmagens de Bastardos Inglórios, o diretor Eli Roth revelou que Pitt frequentemente os usava para se manter limpo quando não conseguia encontrar tempo para um banho completo. Com uma vida familiar agitada como pai de 6 filhos, Pitt achou soluções rápidas essenciais. Embora lenços umedecidos possam ser úteis, eles não substituem um bom banho, algo que até Pitt parece reconhecer. Shailene Woodley. Shailene Woodley é conhecida por sua beleza impressionante e estilo de vida ecológico, mas sua escolha de óleos essenciais aparentemente causou alguns desafios olfativos. De acordo com Star, o aroma que ela prefere pode ser demasiado forte, dificultando que outros passem muito tempo perto dela. Os designers até hesitaram em emprestar roupas para ela, temendo que suas fragrâncias características ficassem nos tecidos caros. Para adicionar a mistura, Woodley admitiu à Parade que só lava o cabelo com shampoo uma vez por mês, para manter seu visual de baixa manutenção. Embora isso funcione para ela, claramente não é do agrado de todos, especialmente no ambiente de alta pressão do tapete vermelho. Harry Styles. Harry Styles, amado por milhões desde os tempos do One Direction, não está isento das conversas sobre higiene pessoal. O ex-colega de banda Louis Tomlinson insinuou ao Sugarscape que Styles pode ser um pouco flatulento às vezes, enquanto Zayn Malik compartilhou com o Inquisitor que nenhum dinheiro no mundo os faria cheirar as meias de Styles. Até Taylor Swift supostamente não era fã de seu hálito, atribuindo-o aos seus hábitos de bebida. Apesar dessas alegações, Styles continua a encantar fãs em todo o mundo, provando que seu talento muitas vezes ofusca qualquer excentricidade pessoal. Post Malone. Post Malone pode te surpreender ao abordar rumores sobre seu cheiro pessoal. Ao contrário das suposições dos fãs, Malone admite ter um cheiro natural porque não usa desodorante nem colônia. Quando seu gerente supostamente se demitiu por causa do seu cheiro, o boato ganhou força, com alguns até sugerindo de brincadeira que ele se juntasse à nova versão de Queer Eye, Matthew McConaughey. Embora ele tome banho regularmente, Matthew McConaughey admitiu em uma entrevista de 2005 a People que não usa desodorante ou perfume, preferindo deixar seu próprio cheiro livre. Eu não gosto de cheirar como outra pessoa ou algo diferente. Se meu cheiro começar a incomodar alguém, eu tomo um banho. Enquanto filmava Fool's Gold, seu cheiro natural incomodou Kate Hudson a ponto de ela tentar pressioná-lo a usar pelo menos pedras de sal. Ela sempre traz uma pedra de sal, que é um desodorante natural, e diz: "Você poderia, por favor, usar isso?" Eu simplesmente nunca usei. Sem colônia, sem desodorante. Mas embora seu cheiro possa ser um pouco demais para algumas pessoas, há alguém que não se importa em sentir o aroma de McConaughey.